Bem-vindos a mais um Unboxing, a Bíblia. Hoje, Eclesiastes 8, a segunda parte de Eclesiastes. Nós vamos revisar o que iniciamos. O capítulo 7 de Eclesiastes é o início da pregação de Salomão. Falamos isso semana passada. No capítulo 7, ele falou da bênção da sabedoria. Ele disse que, muito diferentemente do ditado que nós temos hoje, de que a ignorância é uma bênção, ele disse não, a sabedoria é uma bênção. No capítulo 7, ele mostrou o porquê a sabedoria é uma bênção. No capítulo 8, sendo a sabedoria uma bênção, ele colocou para nós as lentes da sabedoria. Foi isso o que a gente viu na semana passada. Segundo Salomão, no capítulo 8, ele vai explorar o problema do mal no mundo. E ele vai examinar exatamente 3 áreas que são chave na vida da gente, áreas que foram corrompidas pelo problema do mal. A política, versículo de 1 a 9, vimos semana passada. A moral, veremos hoje, verso 10 a 14, e a perda do prazer, que vai do verso 15 ao 17. Então, ele está lidando com a corrupção dos poderes, lentes de sabedoria para a gente enxergar e saber como lidar com a corrupção dos poderes, de 1 a 9. Lentes para a gente enxergar a perversão dos valores e saber como lidar, verso 10 a 14. E lentes para a gente saber enxergar o problema da perda do prazer, versos de 15 a 17, como veremos daqui a pouco. Então, veja que, pegando um gancho no que eu anunciei antes, sobre como saber ler e interpretar a Bíblia, veja que quando você vai ler um capítulo como esse, você tem que enxergar onde dentro do livro ele está, o que vem antes, o que vem depois, e aqui, esse texto em si, como que ele se divide? Qual é a ideia principal? Sabedoria. Sabedoria para saber enxergar a vida. Quais são as ideias secundárias? A corrupção dos poderes, a perversão dos valores, a perda do prazer. E aí você enxerga isso. No momento em que você enxerga isso, lendo e relendo, você sabe praticamente como fazer a devida aplicação, não é? Então, como o meu propósito hoje não é ensinar método de leitura e interpretação da Bíblia, eu vou me conter, porque fica borbulhando diversos exemplos na minha mente, eu vou me conter ao nosso texto. Como eu disse, a gente começando o curso sobre como ler a Bíblia com alguém, nós vamos tratar de maneiras práticas, sábias, de leitura e interpretação da Bíblia, né? E a gente chega lá. Então, a corrupção dos poderes, que é o primeiro problema do mal. O mal afetou os poderes políticos. E nós já vimos isso em outros contextos, estudando Eclesiastes. Nós somos seres políticos. Não tem como não sermos. Nós nos organizamos politicamente. Ser político não é errado em si. Errado é politicagem, politiqueiro. Agora, a política é a organização correta. Tudo na vida tem uma política. Na sua casa tem uma política, na igreja tem uma política, a sociedade tem uma política. Um relacionamento tem política, um namoro tem política. A política do namoro cristão, como é que deve ser, por exemplo? E dentro disso, eu, namorando Cristiane, qual é a nossa política de namoro? Então, ninguém vive sem política. A questão é como ter sabedoria para lidar com a corrupção dos poderes políticos. E aí no verso 1, capítulo 8, Salomão disse que quem é como sábio, quem sabe interpretar as coisas, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. A sabedoria vai te ajudar a lidar com o rei.
E aí no verso 2 ele dá a primeira dica de sabedoria, ele vai dizer, não é sábio a gente simplesmente desobedecer autoridades. E aí nós estudamos e gastamos a maior parte do tempo, se não todo o estudo praticamente semana passada, falando do caso de quando chega o momento em que o crente tem que desobedecer a autoridade civil. Porque nós não vamos nos submeter a tudo no que diz respeito ao nosso Cristo. Nós não vamos permitir qualquer poder sobre nós. Por exemplo, a esposa. Muitas vezes a esposa de crente, é de alguma maneira abusada, digamos, porque o marido acaba forçando ela emocionalmente, não é nem batendo, mas emocionalmente, com a ideia de que ele tem autoridade sobre ela, a fazer coisas que gritantemente ferem com as Escrituras. Como é que uma mulher, no contexto do casamento, desobedece honrosamente? Eu acho que os princípios que a gente estudou semana passada vai ajudar a gente a saber lidar com essas questões. Especialmente se você vive num contexto de igreja, onde, se há um contexto assim, onde o marido abusa, digamos, emocionalmente, obrigando a mulher a fazer coisas, ou até verbalmente, ou até fisicamente, como pode acontecer, a igreja terá que intervir com disciplina na vida desse homem. E assim é assim que funciona. Então, mas assim, Salomão vai dizer, não é sábio simplesmente desobedecer. Por quê? Porque a estrutura de poder, ela é estabelecida pelo próprio Deus. Se não tivéssemos uma estrutura de poder, seria um caos. Aliás, nós vamos ler segundo Timóteo, segundo Tessalonicenses amanhã à noite, domingo à noite, Deus permitindo, na nossa série, e a gente vai estudar sobre o anticristo. E Paulo escreve dizendo que o anticristo, o grande anticristo, porque vários anticristos já saíram pelo mundo. Paulo vai dizer que o anticristo ainda não se manifestou, porque tem algo que o detém. Você pode ler lá em 2 Tessalonicenses. Que algo é esse que o detém? Os intérpretes da Bíblia, da linha reformada ao outro extremo, praticamente são concordes no que diz respeito a isso. Ao que tudo indica, parece que o arcanjo Miguel tem essa incumbência. Há passagens em Daniel que nos mostra isso, há passagens em Apocalipse que nos mostra isso. Existe uma luta cósmica, espiritual, onde o Miguel, de alguma maneira, segura a ação do anticristo. Haverá um momento em que Deus vai dizer, deixa solto. Vai ser quando ele virá. Mas não apenas Miguel. Duas outras coisas parecem ainda restringir o poder desse anticristo. Os poderes políticos estabelecidos, que mantêm a ordem e a moralidade na sociedade civil. Tanto que toda batalha espiritual, todo déspota, ele acaba tentando de alguma maneira minar esse poder civil. A detonação do poder civil é uma maneira de desestabilizar tudo, a sociedade também. Por isso que Salomão está dizendo, olha, obedeça ao rei, Deus estabelece essa estrutura de poder, vem de Deus. E a outra instituição que de alguma maneira ainda restringe e impede a chegada do anticristo, é por isso que antes da chegada dele haverá uma grande apostasia, diz 2 Tessalonicenses. O que ainda restringe o anticristo é a ação da igreja no mundo. A ação da igreja no mundo. Você vai ver isso em Apocalipse, por exemplo, falando dos anjos que ficam nos quatro cantos, uma imagem, digamos, de como Deus segura todas as coisas em poder para que a igreja possa seguir triunfante, fazendo o que ela tem que fazer. Tudo isso para te dizer o seguinte: para a igreja, de alguma maneira, poder fazer melhor, nós vimos isso em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, para a igreja
conseguir viver a vida tranquila e desenvolver o Evangelho, ela precisa viver num contexto de estabilidade política que dê essa liberdade religiosa para ela. Então não tem como desatrelar esses poderes nesse sentido. Por isso Salomão vai dizer para nós, não seja rápido em simplesmente desobedecer à autoridade civil, ou o poder dessa autoridade, porque isso é instituído por Deus. Para reprimir o mal, como Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 13, para impedir as questões, as injustiças e etc, etc. Deus estabeleceu a Bíblia e a espada. A espada por causa do mal e do pecado no mundo. E aquele que pratica o mal, Paulo escreve em Romanos 13, tem que ter medo da espada do Estado, tem que ter medo. É diácono de Deus para conter o avanço da maldade. Então isso é muito importante você levar em consideração. E ele vai dizer, Eclesiastes 8, de 3 a 4, não é sábio desertar a autoridade ou ser desleal a ela. Depois ele vai dizer nos versos 5 e 7, existe sabedoria na obediência. E nos versos 8 e 9 ele vai falar da sabedoria que enxerga os limites dos poderes. Nós vimos isso semana passada, eu não vou me deter tanto aqui. Mas o que me foi perguntado semana passada, o Rafael me deixou de calça curta, e aí hoje eu até vim de bermuda, para ficar mais tranquilo. Abra sua Bíblia em Romanos 12. O Rafael levantou um ponto interessante, quando a gente falou de desobediência civil, ele citou o exemplo histórico de um dos grandes protestantes que existiu, o Dietrich Bonhoeffer, o alemão, que em um determinado momento ele se insurgiu contra Hitler, e eles armaram uma maneira para assassiná-lo, mas nunca conseguiu. Aliás, as diversas tentativas de assassinato a Hitler falharam. E Hitler, Rafael me informou, ele usava isso, inclusive, essas tentativas fracassadas, para dizer que ele era um enviado divino. Não é? Então, como eu veria, e aqui é uma resposta muito, muito pessoal do que eu entendo das Escrituras, porque eu entendo que Deus, o soberano, ele entregou 2 instrumentos para 2 instituições distintas. Para o Estado, o Senhor Deus entregou a espada para governar, reprimir, restringir o mal. Para a igreja, qual foi o instrumento que o Senhor entregou? As chaves do reino. As chaves do reino. O que ligar na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Ótimo. E nesse contexto, quando Jesus fala o que terá sido ligado, o que ligado na terra terá sido ligado no céu, o que for desligado na terra terá sido desligado no céu, não tem nada a ver com pedido, vamos concordar aqui e pedir para Deus nos dar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ligar e desligar membro da igreja. Tanto que é nesse contexto que Jesus vai dizer, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estou. Para garantir que essas decisões, de alguma forma, sejam mais perto da realidade possível. O ligar e o desligar membros. Inclusive, se você considera vir para a nossa igreja, saiba disso. Se de repente você começar a viver uma vida torta, que não está em coerência com o Evangelho, e demonstrar sinais de que você não tem interesse de mudar, nós não podemos dizer que você não é salvo, não temos esse direito. Mas nós não podemos continuar afirmando que a gente acredita que você é cristão. Não podemos. Porque pelos seus frutos, você está dizendo algo para nós. Está claro? Então o que acontece? A gente exorta, a gente ama, a gente vai atrás. Não dá certo, a gente desliga da igreja. Não estamos dizendo que você não é crente e não vai para o céu. Estamos dizendo que nós não temos mais condições de morrer abraçado com você, dizendo, é um dos nossos. A julgar pelos seus frutos.
Gente, isso é lindo na eclesiologia batista. E você tinha que valorizar isso. Então, quando Bonhoeffer se reúne com um grupo de cristãos para planejar o assassinato de Hitler, a causa é boa, eliminar Hitler, digamos. Mas a pergunta que eu levanto é a seguinte: a Assembleia da Igreja tem poder para decidir quem vive ou quem morre? Não. A igreja não recebeu essa ferramenta, a espada. Para isso Deus estabeleceu o Estado. Aí você vai perguntar, mas Hitler era o Estado? Estava tudo corrompido. Sim, mas não se esqueça, os aliados já estavam em guerra para derrubá-lo. Então, de alguma maneira, estados estabelecidos por Deus já estavam agindo para destronar, digamos assim, destruir a artimanha maligna de Adolf Hitler. Porque o Estado é o lugar certo para que a Assembleia do Estado, por assim dizer, vai decidir quem vive ou quem morre. Em bem da sociedade. Pelo bem da sociedade. A igreja, ela vai decidir sobre, a julgar pelos frutos de Hitler. Ele é um dos nossos? Não. Então nós o desligamos e vamos tratá-lo como um fariseu, como um publicano ou pecador. Como é que um crente trata um publicano e pecador? Xingando ele? Não. Orando por ele. Então, como eu acho que deveria ser esse caso? Romanos 12, o final do capítulo. Verso 14. Romanos 12, 14. Qual é o papel da igreja? No máximo que ela puder e conseguir. Aí você vai falar assim, pastor, é impossível isso aqui. Eu vou te dizer, é verdade. Humanamente isso é impossível. Mas a Bíblia nunca disse que o cristianismo verdadeiro é possível ao homem. Não é possível a nós. É possível a nós pelo Espírito. Então, como é que a igreja, como é que os cristãos lidam com quem os persegue? Não sou eu que digo, é Paulo, Romanos 12, verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Não pensem que sabem tudo, nunca paguem o mal com o mal. A igreja é isso aqui. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. 19, amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue do Hitler. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença. O mal de querer pagar o mal com o mal, é isso que ele está dizendo. Não entra nessa. A igreja, o crente, vençam o mal praticando o bem. Agora, graças a Deus tem o capítulo 13, que é o seguinte: a igreja é essa que ora pelo que persegue, abençoa o que o persegue, que amontoa a brasa, que lida com amor, que cuida uns dos outros, chora uns com os outros, ri uns com os outros. A assembleia da igreja não é para definir se Hitler vive ou morre. Quem decide isso? O Estado, que também é ministro de Deus. E aí vem Paulo no capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Deus. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que
instituiu e será punido, e etc. Hitler era um perverso corrompido, diabólico, satânico. Agora, os aliados já estavam no encalço dele. Existiam outras maneiras. O povo do Egito viveu... Pega a história do povo de Deus, sempre foi de perseguição e de massacre. Como é que o povo de Deus sempre viveu ao longo do Antigo Testamento? Isso nos ensinaria. Então eu acho que, de forma muito simples, eu não sou pacifista no sentido de que eu discordo da guerra. Não, há casos em que a guerra é justa. Com base em Romanos 13. Há casos em que uma operação policial vai ter que ser bruta, com base em Romanos 13. Mas e quando o Estado errar a mão? O próprio Estado tem mecanismos e corregedorias para que isso aconteça. Mas nunca funciona. Então, acabou. Viramos anarquia de novo. Por isso que o crente se volta sempre com fé a Deus. E é isso, em síntese, ao meu ver, que Salomão tentou nos mostrar pelas lentes da sabedoria dos versos 1 a 9 do capítulo 8 de Eclesiastes. A sabedoria para a gente lidar com a perversão dos poderes. Está claro, gente? Eu dei muita coisa densa para vocês aqui em pouco tempo. Mas o conhecimento ele é assim, ele vai sendo formado ao longo do tempo. Você vai juntando as coisas, é um ciclo. Hoje você pegou um pouco, semana passada você pegou outro, amanhã numa discussão, numa conversa, numa leitura você vai agregando mais. Mas respondendo ao Rafael de maneira talvez um pouco mais completa, não ainda exaustiva naturalmente, porque não tem como, nesse contexto que a gente está aqui, mas eu lidaria assim. A igreja quando se reúne, ou os crentes quando se reúnem, eles não se reúnem para decidir sobre a espada. Essa autoridade não foi dada à igreja, foi dada ao Estado. A autoridade da igreja é ligar ou desligar. Aqueles que pelos frutos que estão com ela, a igreja se reúne diante de Deus, o Senhor prometeu estar conosco. Por isso que a Assembleia de Igreja Batista é coisa muito séria e bíblica. E que bom que foi Jesus mesmo que ensinou isso. Porque senão a gente ia falar que teria sido invenção de Paulo. Foi Jesus que falou isso. Está na igreja, o fulano fez errado. Você vai lá em amor, não conta para o pastor não. Primeiro vai você e fala, irmão, e aquele story seu? Aquele negócio que você escreveu, aquele negócio que você postou, repetiu. Não mudou, você vai falar em amor, óbvio, sempre. Você vai com testemunha. Não deu certo, traz para a liderança. A liderança tenta, não deu certo, Jesus diz, leva para a igreja. E a igreja desliga. É assim. Você conhece a igreja que faz assim? Levante a mão. É triste, porque é mandamento de Jesus. E aqui a gente busca fazer assim. Nossa próxima assembleia, se você quiser estar aqui, nunca participou, será quarta-feira, agora. Quarta-feira, domingo eu vou convocar. E nós teremos ali um momento para ligamento e desligamento de membros, cumprindo o que Jesus ensinou. Porque essa autoridade foi dada à igreja. As chaves do reino. As chaves do reino envolvem o evangelho, principalmente o evangelho, a pregação do evangelho, mas também a purificação máxima da igreja. Claro isso? Você tinha levantado a mão? Beleza. Então vamos lá. As lentes da sabedoria nos auxiliam em face da corrupção dos poderes. Agora, Eclesiastes 8, de 10 a 14... Salomão coloca as lentes da sabedoria para nos ajudar a enxergar corretamente a perversão dos valores na sociedade. Se até o verso 9 ele disse, olha, há mais sabedoria em submeter, há casos em que não se submete, lembre que Deus é que tem a palavra final, então ele nos deu sabedoria ali. Inclusive,
Se você pega aquele texto, eu até postei no meu Instagram, minha leitura ontem. Se você pega aquele texto de Jesus em Mateus 7, de 7 a 8, que diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Você pega esse versículo aqui, moço, fora de contexto, então vamos lá, eu vou pedir, eu vou procurar, eu vou bater até eu conquistar meu sonho em 2021. Ora. Foi isso que Jesus tratou no Sermão do Monte? Pelo contrário, ele falou no capítulo 6, olha, cuidado com a ansiedade, tendo o que comer, tendo o que vestir. Ele fala, não fiquem preocupados, ansiosos com o que haveis de comer, vestir, e papapá. Ensinou a orar no capítulo 6. Ele fala, olha, quando orar, assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão nosso. Do que Jesus poderia estar falando aqui? Ao meu ver, quando ele usa esses três verbos, pedir, procurar e bater. Esses três verbos, ao meu ver, dizem respeito. Pedir. Vão a Deus consciente de que você tem uma necessidade. Procurar. O que a Bíblia do começo ao fim nos pede para procurar, gente? É por isso que você ter cultura bíblica te ajuda a ler a Bíblia. Do começo ao fim, a Bíblia nos ensina a procurar alguma coisa. Qual é a grande coisa que a Bíblia sempre nos ensina a procurar? A sabedoria. Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, irmão de Jesus, se baseou muito no que ele ouviu do Sermão do Monte. E é esse mesmo Tiago que lá no capítulo 1, verso 5 diz, peça sabedoria, ele te dá. Então se tem algo claro que a Bíblia do começo ao fim diz, peça, e peça com insistência, busque com perseverança, porque esse outro verbo que Jesus usa em Mateus 7 é isso, busque com perseverança, e aí todos que pedem humildemente, recebem. Todos que procuram a sabedoria na palavra de Deus, vão receber. E todos que perseveram, que eles vão, a porta vai ser aberta. Quem bate, quem fica ali na perseverança, a porta será aberta. A sabedoria lhe será entregue. Vai chegar para você na caixa da Amazon.com. Delivery de sabedoria. Pelas Escrituras. Então, Salomão, de alguma maneira, o que ele está fazendo é nos ajudar a cumprir o que Jesus falou em Mateus 7, de 7 a 8. Ele está nos dando sabedoria para lidar com a corrupção do poder e agora a perversão dos valores. E a gente então pede, a gente então busca, e a gente procura, porque a gente quer essa sabedoria. Então, olha o que ele vai falar agora sobre perversão de valores. Ele começa destacando o que acontece com o ímpio e o justo quando morrem. Capítulo 8 de Eclesiastes, verso 10. Primeiro, olha o verso 10, ele diz assim, nessas ocasiões. Quais ocasiões? Olha o verso 9. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões da corrupção do poder, nessas ocasiões eu vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados, diz a NVI. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade, e isso também não faz sentido. Ou seja, morre o ímpio, todo mundo exalta, fazem romaria. Morre o justo, ninguém faz festa. Mas é interessante, porque os comentaristas de Eclesiastes, eles dizem que esses versículos aqui estão entre os mais difíceis
de serem traduzidos do hebraico para o português ou para qualquer idioma. Por quê? Porque, veja como a NVT traduziu esse mesmo versículo. Vi perversos serem sepultados com honra. Esses perversos frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso não faz sentido. A ideia que a NVT coloca ao interpretar e traduzir esse versículo, o versículo de número 10, a ideia aqui é a seguinte: esse homem que morreu, ele era um hipócrita, ele frequentava a igreja, ele ia ao templo. E ele morre, todo mundo venera ele. Isso não faz sentido. Ninguém viu a hipocrisia desse homem. Em todo caso, o que a gente tem nesse versículo 10 é Salomão mostrando para nós que tem algo errado nessa perversão de valores, quando a gente começa a venerar ímpios e hipócritas e não dá tanto valor ou nenhum valor aos justos. As palavras de sabedoria de homens e mulheres de vida com Deus. Então ele diz, isso não faz sentido, a gente venerar esses influenciadores digitais, essas estrelas gospel, esse povo que não tem nenhum caráter e não dá valor ao justo de verdade. E Paulo tinha um problema sério com esse tipo de coisa. Abra lá em Romanos 1. Olha o que Paulo vai dizer no verso 32. Eu leio aqui na NVI. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, quais? Um monte de pecados que ele listou aqui. As pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticar esses pecados, elas não apenas continuam na prática do pecado, mas o que é pior, aprovam aqueles que as praticam. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quais são esses pecados? Quais são esses pecados? Verso 28. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, esse é o problema do ímpio que é venerado, ele despreza o conhecimento de Deus. E quando ele despreza o conhecimento de Deus, ele vai buscar esse conhecimento que deveria ser em Deus, ele busca noutra fonte. E qual é a outra fonte? É a fonte a qual Deus o entrega. Deus entrega esse homem à sua disposição mental reprovável. Então veja, eu e você vamos beber de alguma fonte, em busca do sentido da vida e das coisas. Se não for o conhecimento de Deus, Deus nos entrega a nossa disposição mental, a inclinação natural reprovável, e a gente pratica o que não deve. Esse é o problema. O problema de se venerar um ímpio é que, em síntese, você está venerando um idólatra, e o idólatra se tornou seu ídolo. Agora, quais são esses pecados? Verso 29, Romanos 1, 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, bisbilhoteiros. Bisbilhoteiro, a vida alheia, vê um stories do irmão, printa e manda para o outro. Você viu? Não faz assim não. Se te ofendeu, fala com o irmão. Não fica, você viu? Fala com o irmão, tornaram-se... É gozado que a bisbilhotice, a calúnia, está no mesmo patamar de problema do homicídio. E no meu entendimento bíblico, o aborto se enquadra em homicídio. Por isso que eu não posso sequer aprovar essas práticas. Minha consciência é cativa Romanos 1, de 28 a 32.
Veja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiro, caluniador, inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, são esses que a sociedade venera. E Salomão diz, há um problema com esse tipo de veneração. E o problema é maior quando você não apenas acaba praticando alguma dessas coisas, como também aprova quem pratica. Na igreja do Mark Dever, igreja batista do Capitólio, por exemplo, eles disciplinam, eles desligam, por exemplo, quem é a favor do aborto. Porque na concepção bíblica correta deles, eles estão certos, é um homicídio. Você não pratica, mas só de concordar com isso, é Romanos 1. E isso se aplicaria a você concordar com qualquer tipo de pecado de forma aberta. Não, nós não entendemos que não pode ser assim. Concordar com a fofoca, concordar com a maledicência, concordar com rivalidades, concordar com o filho que não é submisso aos pais. Está errado, você tem que de alguma maneira agir para ajudar. Então, o Salomão, em Romanos 8, de 10 a 14, ele vai dizer para nós, aliás, no verso 10, ele vai dizer, existe um problema quando você venera ímpios, hipócritas, inclusive, como a NVT coloca para nós, muitos desses que são venerados eram frequentadores do templo. Olha que lição, gente, é possível você frequentar o templo, ou seja, é possível você ser da igreja, e ser um ímpio. Isso é muito sério. E Salomão viu um problema nisso. Outro problema que ele viu, Eclesiastes 8, verso 11, é o problema da impunidade. Quando os crimes não são castigados logo, olha o que é uma sociedade impune. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Parece que ele está descrevendo a nossa cultura, a nossa sociedade. Uma sociedade que não castiga seus crimes. Uma sociedade impune. E Salomão está dizendo, o que a gente faz quando a gente acaba construindo uma sociedade assim, é que a gente colabora, contribui para que o praticante do mal seja célere, rápido em planejar ainda mais mal. Ele sabe que vai ficar impune. Outra coisa, versos 12 e 13, a solução final para a preservação dos valores. Então, ele está indignado com o problema da veneração dos ímpios, verso 10, ele está indignado com o problema da impunidade, verso 11. Qual é a solução, meu Deus do céu? Olha as lentes da sabedoria. Verso 12. O ímpio pode cometer 100 de crimes e, apesar disso, ter vida longa. E isso deixa a gente indignado, né? Naturalmente. Fulano mata, fulano é um depravado. E ele está lá, cheio de saúde, cheio de vida. O ímpio pode cometer 100 de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Para os que mostram respeito diante de Deus. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Qual é a sabedoria que Salomão nos dá aqui? A enxergar o problema da impunidade e do ímpio que é venerado e nunca morre, não enxergá-lo apenas com os olhos dessa vida, mas da eternidade. Da eternidade. Essa foi a solução que Asaf encontrou no Salmo 73, quando seus pés quase se desviaram de Deus, porque ele contemplou o ímpio prosperando e o justo não. Aí ele falou, enquanto eu não entrei no templo e não coloquei minha mente na perspectiva do eterno, do Deus que julgará com justiça no fim,
ele não voltou para o centro. Então, quais são as lentes da sabedoria quando a gente está indignado com uma sociedade que só venera ímpios, indignados com uma sociedade onde a impunidade é o que impera, e isso colabora para o ímpio praticar mais impiedade, uma sociedade onde o ímpio parece ter vida longa e está alastrado para todos os lugares. Qual é a sabedoria para nós? Salomão diz, olhe a longo prazo, olhe, melhor dizendo, a eterno prazo. É assim que se enxerga a vida. Há um justo juiz, minha é a vingança, diz o Senhor. Está claro isso, jovem? E aí, no verso 14, Salomão vai falar do problema do eclipse da fé. A lição é cristalina, gente. Veja, quando a gente é confrontado com a injustiça, quando a gente é confrontado com a perversão de valores ao redor da gente, a gente tem que se agarrar às promessas de Deus. Do Deus que triunfou por meio do sofrimento, morte e ressurreição do seu Filho. E o mal será punido no final. Na vida do ímpio, ou já foi punido na cruz, na vida do justo. Você entendeu isso? O mal será punido no final, na vida do ímpio, que não se arrepende, não crê, e o mal já foi punido na vida do filho, para aquele que crê. Não haverá condenação para o justo. O ímpio será condenado. Mas a gente, olhando para a vida, a gente é tão mundano, tão carnal, que a gente fica vendo essas questões do mundo ao nosso redor, e a gente fica com eclipse de fé. A gente não consegue pensar dessa maneira teológica, não é verdade? É bonito aqui, quando está ouvindo um sermão. O problema é lá na prática. Por que a gente tem que se agarrar a essa esperança? E aí no versículo 14, o pregador responde a pergunta no verso como ele escreve. Olha só, Eclesiastes 8,14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, eu penso, não faz sentido. Parece que termina com um tom negativo, né? Peraí, o justo não merece isso. O ímpio merecia isso. Esse é o nosso eclipse da fé. Mas é curioso que ele falou isso depois do que ele disse no verso 13. Leia o 13 de novo. Os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, os seus dias são como sombras, serão poucos. Mas de repente no 14 ele fala, não é justo o que o justo sofre, e é injusto o que o ímpio não sofre. O que você aprende disso? Olha como é que você tem que ler a Bíblia. Peraí, ele acabou de demonstrar tanta fé no julgamento final, e agora parece que ele titubeia de novo. Sim, é como se ele estivesse mostrando, a nossa alma o tempo todo, ela entra em eclipse de fé, e cabe a nós lembrá-la de novo e de novo. Sim, hoje o justo recebe o que o ímpio merece, e o ímpio recebe o que o justo merecia. Mas lembre-se do verso 12, lembre-se do verso 13, no final Deus agirá. Aprender a pregar para a sua própria alma, é isso que a gente aprende lendo as Escrituras. Aliás, a perversão dos valores, diz a sabedoria, ela deve ser encarada com fé no julgamento futuro de Deus. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, não é para você descobrir quando será o arrebatamento, como será o arrebatamento. Eu te digo quando será o arrebatamento. Está lá em 1 Tessalonicenses. Vai ser no dia em que o Senhor Jesus vier para estabelecer seu reino para sempre. Os vivos em Cristo irão encontrar-se com Ele nos ares, é o que diz a Bíblia. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, irão junto com os que estiverem vivos, e estarão com o Senhor para sempre. Agora, a palavra
a palavra que está lá dá a ideia de que é uma comitiva que vai encontrar o rei que está vindo para a sua cidade. Era assim que acontecia. Então não é que a gente encontra Jesus, vai para não sei onde, aí depois a gente volta com Jesus de novo. Quantas vezes Jesus vai voltar? Só mais uma. A gente vai encontrar com ele, a comitiva. Por quê? Porque o rei está chegando vitorioso, estabelecendo sua nova cidade. Essa era, por exemplo, a mesma palavra é usada para nas 10 virgens, as virgens que vão ao encontro do noivo e voltam com o noivo para os aposentos, com os noivos, ou esperando o noivo chegar. Essa é a ideia. Então, a escatologia é isso, não é para a gente ficar, quando é a tribulação, quando não vai ser a tribulação, meu Deus do céu, você quer mais do que isso? Vai ficar pior. Quando o anticristo mesmo chegar, vai ser ainda pior. Mas você tem que se lembrar que as tribulações ao longo da história sempre foram assim esporádicas. Mesmo nos dias das grandes perseguições na igreja primitiva, havia regiões em que a perseguição não era tão intensa. Há cristãos que ao longo da história não sofrerão o tipo de perseguição daqueles que vão sofrer quando estiver mais pertinho de Jesus voltar. Isso faz parte da providência de Deus. Mas a escatologia é para a gente ter em mente o seguinte: o rei vai chegar. E quando ele voltar, nós vamos recebê-lo, viremos de volta para estabelecer o reino, para mim é no mesmo instante, e aí o julgamento sobre os ímpios acontecerá. E isso tem que dar paz para o nosso coração, isso tem que nos dar condições de amar os ímpios. Escatologia é para isso. Por exemplo, segunda carta de Pedro 3, verso 9. Domingo de manhã nós vamos falar mais sobre esse arrebatamento quando a gente estiver em 1 Tessalonicenses 4. Segunda de Pedro 3, 9. Pedro está dizendo para aquele povo que estava cansado de ver o justo receber o que o ímpio merece e de ver o ímpio receber o que era do justo. Ele está cansado, Jesus estava tardando. E aí Pedro escreve: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Jesus está demorando, não é justo o que está acontecendo. O que a gente tem que pensar nessa aparente demora? Já Pedro diz, ele não está demorando, pelo contrário, ele é paciente com vocês, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, se há um motivo pelo qual, segundo as Escrituras, o Senhor Jesus ainda não voltou para julgar vivos e mortos, é porque Ele ainda quer salvar os seus. Cabe a nós fazer discípulos, ir atrás dessas ovelhas e fazer discípulos. Essa é a sabedoria que a gente tem que ter em mente. E Salomão falou dela no capítulo 8 de Eclesiastes, no verso 13. Os ímpios, para eles nada irá bem no final. Eles não temem a Deus. Os seus dias são como sombras, por mais que pareçam longos. Eles receberão a justa punição. As lentes da sabedoria, para a gente saber lidar com a perversão dos valores. E por fim, a perda do prazer. Eclesiastes 8, de 15 a 17. A corrupção dos poderes, do 1 ao 9, versículos 1 a 9. A perversão dos valores, 10 a 14. Sabe o que isso pode fazer na gente? Esse mundo de pecado pode nos transformar em pessoas cínicas, insensíveis, e pode até nos fazer nos desesperarmos da vida. Quando a gente olha para essa vida e vê tanta corrupção sem punição, quando a gente vê tantos valores pervertidos, o crente corre dois riscos, dois extremos. Ou ele faz o que todo mundo está fazendo, ou ele se amarga e não aproveita os sabores da vida. E Salomão vai dizer para nós, no final desse capítulo, que a gente não pode perder o prazer. Mesmo vivendo sob pressão, mesmo vivendo dificuldades, mesmo olhando para a sua própria vida e dizendo, poxa, eu estou tentando andar com Deus e eu tenho esse problema.
Nossa irmã Vitória está lá no hospital, tadinha, a gente tem orado por ela. Vitória Castilho. Você liga para ela e quando ela consegue falar com você ao telefone, ela com aquela doença autoimune, ela com alegria no Senhor, que você fala, meu Deus. Mas como é fácil numa situação como a dela, você parar e pensar assim, por que eu? E se tornar cínico. Perder o sabor de viver. Por que eu? Por que não o ímpio? Graças a Deus, a julgar pelo que a gente vê na Vitória, em particular, ela tem conseguido viver o que Salomão está falando aqui. Porque falando com ela, porque às vezes ela dá um problema na musculatura, ela não consegue nem mastigar. Ela estava alegre, porque ela estava conseguindo, de alguma forma, digerir papinha. Olha só. Então, a corrupção dos poderes, a perversão dos valores, as coisas ruins que nos acontecem e o justo é impune, pode fazer a gente perder o sabor de viver. E aí Salomão diz no verso 15, eu recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Gente, é verdade que a Bíblia, em outros contextos, quando usou a expressão comer, beber e se dar em casamento, fez isso para descrever a dureza do pecado no coração do homem. O homem é tão duro que ele diz, eu vou comer, beber, me casar e me divertir, porque amanhã eu vou morrer. Você vê, o profeta Isaías fala contra isso no capítulo 22. Isaías 22, de 12 a 13. Isaías 56, de 11 a 12. Olha o que ele diz em Isaías 56, de 11 a 12. O pecador grita, traga-me o vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Existem momentos em que a Bíblia condena essa mentalidade, comer, beber e se divertir. Existe, Lucas 12, 18 a 21. 1 Coríntios 15, 32, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos nos divertir de forma inconsequente. Há momentos em que a Bíblia condena essa expressão que Salomão usou em Eclesiastes 8,15. Eu sei disso. Mas aqui, quando ele diz, por isso, Eclesiastes 8,15, por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque ele usa essa frase de maneira positiva, por quê? Aqui nesse contexto. Porque ele está chamando a atenção para a boa providência de Deus na vida do justo. Sabe como é que John Piper definiu no livro, que é o livro da vida dele? O livro se chama Providência. Foi lançado, ou está sendo lançado agora nos Estados Unidos, mais de 700 páginas. Eu ouvindo o podcast dele semana passada, ele definiu providência na seguinte frase: providência é a soberania de Deus com propósito. Ele é demais. Providência é a soberania de Deus com um propósito para a sua vida. Isso é providência. E aí ele escreve mais de 700 páginas para explicar isso. É mole? Então, Salomão está chamando a nossa atenção para a boa providência de Deus na vida do justo. Dito de outro modo, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio à corrupção dos poderes, mesmo em meio aos ímpios e às perversões dos valores, mesmo em meio aos sofrimentos que nos acometem, mesmo quando a gente não tem todas as respostas, a gente tem que reconhecer que os elementos bons da vida são dádivas de Deus para nós. Nós não podemos perder o sabor. Não podemos perder o prazer de viver em Deus. É isso que Salomão está dizendo. Salomão não está ensinando aqui uma vida libertina.
Salomão ensinou anteriormente que os prazeres que a gente obtém, mesmo o das coisas mais simples, vem das mãos de Deus. Eclesiastes 2, 24 a 26. Os bens que vêm do nosso trabalho devem ser reconhecidos como presentes de Deus. Eclesiastes 3, de 12 a 13. E agora Salomão vai além para dizer que Deus mantém o justo ocupado com a alegria do coração. Ele disse isso no capítulo 3, no capítulo 5. E aqui no capítulo 8, quando ele diz coma, beba, alegre-se, ele está dizendo: não deixe a corrupção dos poderes, a perversão dos valores, as injustiças impunes dessa vida tornar seu coração sem alegria. Não perca a fé, não perca a esperança, em meio ao seu sofrimento, seja esse sofrimento particular, privado. Continue fazendo como a Vitória Castilho. Quando ela consegue finalmente pôr papinha na boca, ela diz: eu fiquei tão feliz que eu pus papinha na boca. Eu quase chorei, ouvindo isso. Da outra vez que ela ficou internada, o Mário me disse, ela ficou mais de 6 meses, quase 6 meses internada. E ela não perde a alegria de viver. É isso. E quando você a ouve, você sabe que a esperança dela não está nesse corpo, não está na saúde, está no Cristo dela. É isso que Salomão está falando para nós. Um autor alemão, ele escreveu o seguinte: a alegria, olha o que é a alegria. A alegria é um estado de felicidade piedoso e sereno da alma. Embora possa sofrer com as vaidades deste mundo, que são comuns a todos, o justo mantém a alma livre de vãos cuidados, mantém-na calma pela fé em Deus, e portanto, alegre e pronta no desempenho dos seus deveres. Uma alma alegre e pronta no desempenho dos seus deveres é uma alma que aprendeu a se aquietar em fé. Por isso que quem se assenta de forma cheia de fé, come, bebe, se alegra, em meio ao caos de sofrimento, é alguém que encontrou as âncoras da fé. É isso que Salomão quer que a gente desenvolva. Ou seja, continua esse autor, quem descansa a alma com fé, desfruta do que Deus deu a ele, de maneira calma, alegre e adequada. É isso que Salomão está dizendo. Então, quando a gente é deixado com uma perspectiva de vida apenas de debaixo do sol, o homem vai achar impossível conciliar, e é verdade, a gente sabe disso, fica impossível a gente conciliar a maldade e a injustiça da vida com a bondade de Deus, não é verdade? Especialmente se você está sofrendo na pele, como é que você vai ver bondade de Deus quando você está sofrendo? Não é difícil para a gente isso? É terrível. E Salomão está ensinando a gente que é possível. A gente precisa das lentes da sabedoria de Deus, para em meio ao sofrimento, que a corrupção dos poderes nos causa, que a perversão dos valores nos causa, que os problemas e as doenças pessoais nos causam, seja o que for, os dissabores comuns, Ele quer que a gente coloque as lentes da sabedoria e enxergue com fé para não perdermos a alegria em Deus. E aí olha como ele conclui o capítulo. Capítulo 8, Eclesiastes 16 e 17. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia, nem de noite, quando ele foi ver a atividade de homens que não conseguem dormir, eu percebi tudo o que Deus tem feito. Veja, gente, quando você tenta ser Deus da sua própria vida, você nem dorme sossegado. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não vai encontrar. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. A gente não vive de explicações, a gente vive de fé, fé nas promessas de Deus, é isso que ele está dizendo.
E só quem vive com fé nas promessas de Deus, com os olhos em Cristo, consegue comer, beber e se alegrar, mesmo quando a corrupção dos poderes nos faz sofrer, a injustiça e as enfermidades e tudo mais. Então Salomão explorou o problema do mal, ele examinou 3 áreas-chave da vida e nos ensinou a colocar as lentes da sabedoria. E o que se conclui? Se conclui que os olhos da fé têm que estar em Jesus Cristo. E quando eu terminei isso aqui, eu falei, Deus, que aplicação a gente pode dar para esse texto? Aí eu me lembrei daquela passagem de Pedro, em Mateus 14, de 25 a 34, quando Jesus vem ao encontro dos apóstolos, no meio do mar, Jesus andando sobre as águas. Primeiro acharam que era fantasma, Jesus se revela, e aí Pedro fala, se é o Senhor, que eu possa ir até aí, me encontrar com o Senhor sobre as águas. E tantas vezes, gente, a vida para nós é isso, é esse andar sobre as águas tempestuosas. E Pedro, então, ouviu Jesus dizer, venha, pode vir. A Bíblia diz que ele saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou noutras coisas, quando ele reparou no vento, quando ele tirou os olhos de Jesus e reparou os ventos fortes, a Bíblia diz que, você se lembra que a Bíblia diz que aconteceu com ele? Ele ficou com medo. E o medo o fez a começar a afundar. E aí ele gritou, Senhor, salva-me! Salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A vida, meu povo, é esse olhar fixo para Jesus, na direção dele. A vida é como que andar por sobre águas, é como pisar em ovos. Se a gente começar a observar ventos e tempestades, a gente vai ficar com medo e a gente vai se afundar. A gente precisa das lentes da sabedoria, a gente precisa fixar os olhos em Jesus e atravessar essa tempestade. E eu termino dizendo, encorajando você, tenha fé. Coloque os seus olhos em Jesus Cristo. Coloque as lentes da sabedoria da palavra de Deus. Não tire os olhos de Jesus, você vai ter medo. Não olhe para o seu corpo. Não olhe para os seus sentimentos. Não olhe para o seu passado. Não olhe para o seu futuro. Não olhe para as pressões, não olhe para as injustiças. Não. A sabedoria diz, olhe para Jesus. Se você começar a reparar ventos, você vai temer. E o medo te afunda. Que Deus te abençoe com graça e te encha de fé e desejo de viver para Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com fé, esperança e amor. Encha os nossos olhos, encha o nosso coração, encha a nossa mente da sabedoria do alto e ensina-nos a viver pela fé. Mesmo quando há a perversão do poder, a corrupção do poder, a perversão dos valores, mesmo quando a gente é tentado a perder o sabor de viver, ensina-nos a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém.